O livro de Daniel descreve como Deus humilha o orgulhoso rei e como Deus o ensina que havia um reino bem mais poderoso do que a Babilônia. Um reino espiritual, o reino de Deus. Um dia, ao caminhar no teto de seu palácio, Nabucodonosor, do alto de sua grandiosidade, olha para a cidade. Ele não pôde evitar e se gabou. Daniel 4, 30, 31 e 33. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele foi vencido pela insanidade. Durante 7 anos se comportou mais como uma fera selvagem do que como ser humano. No final de 7 anos, a mente de Nabucodonosor se recuperou, mas a experiência havia lhe ensinado uma lição primordial. E talvez a lição mais importante do livro de Daniel. Deus, e não pequenos príncipes, mantém a autoridade suprema sobre este mundo. A Bíblia registra o aviso de Nabucodonosor àqueles que o seguiram em posição de poder e de autoridade. Quer fosse num gabinete ou numa sala de reuniões, seus conselhos deveriam ser seguidos por todos nós. Daniel 4, 34, 35 e 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendigo o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores na terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Mas se Nabucodonosor aprendeu uma lição importante, seus descendentes não aprenderam. Após um reinado de 43 anos, Nabucodonosor morreu em 562 a.C. Foi sucedido por 4 reis num período de 7 anos, cada sucessor mais fraco do que o outro. O último rei de Babilônia foi Nabonide ou Nabone. Ele assumiu o trono em 55 a.C. Seu filho e príncipe coroado era Belsaruzur ou Belsazar, chamado pela Bíblia. Por motivos que não são totalmente esclarecidos, o sábio e excêntrico Nabonidos passou os últimos 10 anos de seu reino no distante oásis de Tema, na Arábia, estudando história e religião. Enquanto Nabonidos se encontrava afastado, seu filho Belsazar reinava na Babilônia. Agora temos um fascinante relato detetivesco da Bíblia. Durante séculos, o nome de Belsazar não foi encontrado em outro lugar a não ser no livro de Daniel. Os historiadores citavam Nabonidos como sendo o último rei da Babilônia, mas nada de Belsazar. Não é de admirar que alguns céticos tenham rejeitado as declarações de Daniel sobre Belsazar, rotulando-as de ficção, ou um dos erros históricos da Bíblia. Porém, em 1854, vários pequenos cilindros de barro apareceram. Eles foram encontrados aqui, em Ur, na Mesopotâmia. Tinham inscrições com relatos da reconstrução de um zigurats pelo rei Nabonidos. As inscrições eram concluídas com orações pela saúde de Nabonidos e de seu filho mais velho, o príncipe coroado, Belsazar. E quanto a mim, Nabonidos, o rei da Babilônia, proteja-me de pecar contra qualquer divindade exaltada e me conceda uma vida longa, e no coração de Belsazar, meu filho primogênito, crie o temor pela exaltação da divindade. Tal achado arqueológico é importante para a história de Daniel, porque a inscrição esclarece o comando de Belsazar no 5º capítulo, versículo 29 de Daniel. É aí que Belsazar proclama Daniel como o 3º maior regente do reino. Nabonidos era o primeiro, Belsazar o segundo e Daniel o terceiro. Este é um exemplo notável da precisão da Bíblia. Foi durante o reino de Belsazar que Deus deu a seu profeta Daniel outra importante visão. Novamente, ele avistou um quadro profético. Daniel viu uma sucessão de impérios que iriam controlar o antigo Oriente Próximo a partir de seus dias.
Daniel 7, 3 e 7. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e me diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Para nós que vivemos no século XX, a descrição de feras estranhas pode parecer curiosa ou bizarra. Mas para os antigos, criaturas que pareciam mistura de feras eram bem mais familiares. Surge então um ponto importante para entender a profecia. Alguns intérpretes bíblicos cometem o erro de tentar explicar o simbolismo bíblico sem referência ao background histórico do livro. Especulações elaboradas são necessárias. Para evitar essa armadilha, é essencial determinar o significado de um capítulo ou de um texto em seu ambiente natural. O importante é o que isso significou para as pessoas que ouviram pela primeira vez. Este é um princípio sólido para um bom estudo bíblico. Para as pessoas do tempo de Daniel, animais compostos tinham um significado. Vivendo e trabalhando na Babilônia, Daniel via essas descrições todos os dias. Vamos pegar, por exemplo, o famoso dragão de Maradak. Era o tema de decoração preferido da cidade, utilizado por artistas para ornamentar o portão de Istar. É uma fera híbrida ou composta. Tem as patas dianteiras de um felino, as patas traseiras têm garras como uma ave de rapina, a cabeça tem 2 chifres como uma víbora árabe com chifres, e o rabo termina num ferrão de escorpião. Essas estranhas feras místicas tinham um significado religioso importante para os antigos babilônios. Então, quando Daniel registrou os animais estranhos em sua visão, no capítulo 7, ele se deu conta que a visão iria ser significativa para a Babilônia. Um anjo explicou a Daniel que as 4 bestas eram os 4 impérios que iriam dominar o antigo Oriente Próximo. O leão alado significava a própria Babilônia. De forma interessante, o leão da Babilônia é encontrado até hoje no antigo local da cidade. Em 1776, depois de Cristo, aldeões do Iraque descobriram este monumental leão de basalto. Isto confirma que o leão era o símbolo da deusa Istar e da própria Babilônia. O leão está de pé sobre um inimigo caído, preso embaixo de suas patas. As costas do leão têm marcas indicando que seriam para as celas de Istar. Uma mulher cavalgando uma fera? Esta seria uma imagem significativa mais tarde no livro do Apocalipse. De acordo com muitos comentaristas, o urso da visão de Daniel simbolizava os medas e os persas, e com certeza o Império Medo-Persa substituiu o babilônico. O leopardo de 4 cabeças tem 4 asas e representava Alexandre o Grande e as 4 divisões de seu império. A 4ª besta foi identificada por comentaristas como sendo a correspondência ao Império Romano. O livro de Daniel é um retrato vívido da transição do reino do leão da Babilônia para o reino do urso. Está numa das mais famosas cenas da Bíblia. Em outubro de 539 a.C., aparentemente durante a festa de Ano Novo, Belsazar pretendia fazer um grande banquete. O rei havia convidado 1000 homens mais distintos do império. Ele não fazia ideia do que aconteceria. Esse banquete se tornou incomum pelo fato de ter ocorrido enquanto os persas tomavam a Babilônia. Mesmo assim, a fé de Belsazar repousou nas fortes muralhas. Esse excesso de confiança fatal seria seu erro. Foi durante o banquete, numa grande demonstração de arrogância diante de Deus, que Belsazar ordenou que servissem vinho. Ele então brindou os deuses da Babilônia. Fez isso com as mesmas taças de ouro que seu avô, Nabucodonosor, havia pilhado do templo em Jerusalém. Repentinamente, um fato estranho e aterrorizador ocorreu, bem aqui na sala do trono de Belsazar. Uma misteriosa mão desencarnada apareceu do nada e começou a escrever em letras brilhantes na parede do rei. Daniel 5, 5 e 6. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreveriam defronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram.
Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daniel 5, 13 e 17. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e disse: todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel 5 e 25. E esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação de cada palavra. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, foste na batalha e achado em falta. Pere, seu reino foi dividido e dado aos medas e aos persas. Literalmente, as palavras Mene, Tekel e Peres eram os nomes de pesos comuns babilônicos. Antes das moedas serem inventadas, os negócios eram feitos através de lingotes de metal como moeda. Precisavam ser pesados numa balança com medidas precisas, como este leão de 2 menes, para pesar o seu valor. A interpretação de Daniel da escritura na parede foi feita através do significado de raiz. Mene, significando contar, Tekel, pesado, e Parsim, dividido. O tempo da Babilônia havia se esgotado. Conforme relata a Bíblia, naquela mesma noite, enquanto o escrito brilhava na parede, os exércitos de Ciro o Grande já entravam na cidade. As muralhas poderosas da Babilônia e suas fortificações imensas não puderam impedir sua queda, uma queda decretada por Deus. O profeta Isaías nos dá informações sobre o rei Ciro e seu papel na queda da Babilônia. Isaías 45, 1 e 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Crio, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A Escritura nos dá a ideia da forma surpreendente com que Ciro capturou a Babilônia. Com suas muralhas maciças, Babilônia parecia inexpugnável, mas, desconhecido pelos babilônios, Ciro havia armado um plano engenhoso. A Bíblia não fornece os detalhes, mas é descrito em grande detalhe pelos antigos historiadores Heródoto e Xenofon. Enquanto Belsazar festejava, tropas persas estavam ocupadas rio acima, desviando o curso do rio Eufrates. O rio normalmente fluía por baixo dos portões maciços e entrava pela cidade. Aí os persas cavaram um canal. Isso redirecionou o rio para um velho leito. O Eufrates começou a ficar mais baixo, permitindo que os persas atravessassem por baixo dos portões e entrassem na Babilônia. Relatos nos contam que Ciro colocou um espião na cidade, e naquela noite ele destrancou os portões da muralha interna. Através desses portões, o exército de Ciro entrou na cidade e os babilônios foram totalmente surpreendidos. A Babilônia era tão grande que, quando as partes externas foram invadidas, os que moravam no centro da cidade não sabiam do ataque. Belsazar e seus convidados continuavam com seu desafio idólatra a Deus até que foi tarde demais, como o livro de Daniel nos conta. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi assassinado. A maior cidade da antiguidade havia sido tomada. A cabeça de ouro de Daniel 2 foi substituída pela arca e pelas armas de prata, o leão pelo urso. A Babilônia era o colosso econômico do mundo antigo, mas havia se tornado um exemplo de decadência moral e de corrupção. Seus líderes haviam se embebedado com o próprio poder. A queda da Babilônia nos ensina uma lição que às vezes esquecemos. Deus reina na história. É uma lição para nós hoje em dia. A Babilônia acabou como grande potência. Mas a Babilônia já havia caído antes. Será que se ergueria novamente? Babilônia, passado, presente e futuro. Nós seguimos a ascensão e queda da Babilônia, desde Nimrod a Belsazar.
Belsazar foi o último rei da Babilônia, mas a cidade em si continuou sob domínio dos persas. E então, um pouco mais de 200 anos mais tarde, Alexandre o Grande, em sua busca de conquistar o mundo, derrotou os persas e conquistou a Babilônia. Alexandre estava enfeitiçado pela ideia da Babilônia. O pensamento de que todo o mundo poderia ser unificado sob uma civilização, uma cidade, um homem. Mas os sonhos de Alexandre de uma unidade mundial morreram com ele na Babilônia em 323 a.C., no próprio trono de Nabucodonosor. Nos anos que se seguiram, a cidade começou a se deteriorar. Na época de Jesus, os palácios e templos da Babilônia já haviam sucumbido. Tempestades de areia haviam enterrado os parques e aquedutos, até mesmo o Eufrates havia mudado de curso. Um imperador romano visitou a Babilônia 85 anos após a morte de Jesus e não encontrou nada além de seixos, pedras e ruínas. Hoje, o superpoder do mundo antigo jaz desolado e esquecido. Seus palácios, templos, parques e jardins, suas ruas e avenidas largas são apenas pós e escombros. Tijolos partidos com o nome de Nabucodonosor estão jogados aos montes pelo local. Somente uma pequena parte do que um dia foi uma grande cidade foi restaurada como parque arqueológico, e mesmo assim apenas em parte. A maior parte da vasta metrópole permanece um deserto abandonado, não sendo mais a cidade viçosa de seus dias de glória. Ela jaz desocupada, abandonada e esquecida. Isaías 13, 19 e 20. Babilônia, a joia dos reinos, a glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O escrito na parede havia previsto o final da Babilônia como uma cidade desenvolvida, mas não seria o final da Babilônia como uma ideia. Até mesmo Alexandre o Grande ficou seduzido pelo legado, e quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos que a Babilônia se torna mais do que uma mera localidade geográfica. A Babilônia simboliza uma ideologia, uma atitude, a epígrafe de uma civilização organizada em oposição a Deus. Eu descreveria a Babilônia como sendo uma cidade que simboliza em escritura aquela na qual haveria o auge do poder humano e como ele reina, conquista e tudo mais através da história. Mas, em resumo, como seus regentes eram corruptos, ela, na verdade, tem o que merece no curso da história humana, porque aqueles que a governaram se consideravam pequenos deuses. Aí é que está a questão. Em todas as épocas, o povo de Deus viveu em meio a uma Babilônia espiritual, um mundo sem Deus. Em tal mundo, um mundo em busca do físico e do material, motivado pelo lucro, pouco se tem pensado ao reino espiritual, ao reino de Deus. Isso seria, como vimos, o padrão babilônico. E, nesse sentido, a Babilônia continua presente. Quando o Novo Testamento quer retratar o mal e o desafio a Deus até suas últimas consequências, usa a expressão que agora podemos muito bem relacionar a Babilônia a Grande. A expressão é encontrada no último livro da Bíblia, o misterioso Apocalipse ou o livro das profecias. O Apocalipse foi escrito sob uma notável visão de Deus dada a um homem chamado João. Sua visão é com frequência considerada uma das partes da Bíblia mais difíceis de ser entendidas. Está repleta de estranhas imagens, visões e sons, e uma das mais conhecidas seria a dos misteriosos 4 cavaleiros. Nós geralmente chamamos o Apocalipse de exemplo da literatura apocalíptica. E por isso queremos dizer que há uma espécie de literatura no século I. E também existe antes e depois desse século, mas seu lugar comum é o século I, que possui certas características e muitas são encontradas no livro do Apocalipse. Algumas delas incluem visões. Em outras palavras, alguém tem uma visão e registra o que viu, e a visão pode ser uma visão do que está acontecendo no céu, ou uma visão do futuro, ou as duas coisas.
Às vezes, há jornadas aos céus nesse tipo de literatura. Alguém é transportado ao céu para ver, não é simplesmente uma visão na Terra, mas há realmente uma jornada. Algumas das outras características que seriam típicas da literatura apocalíptica incluem bastante simbolismos, e o simbolismo pode ser de vários tipos. Por exemplo, muitos animais naturais, um carneiro ou uma espécie de ovelha ou cabra que irá aparecer nessa literatura, mas também animais fantásticos com estranhas cabeças e asas e todo tipo de criaturas bizarras. As cores são muito importantes no livro do Apocalipse. Há mantos brancos, há sangue vermelho, há o ouro. Então, você sente todo um visual, há um sentido bastante dramático, mas as cores são simbólicas. Os números também são importantes para a literatura apocalíptica. Então, o simbolismo é importante na literatura apocalíptica. É realmente difícil entender o Apocalipse se você não tem algum tipo de arcabouço dos vários livros do Velho Testamento. Porque o simbolismo que nele há é retirado dos antigos livros do Velho Testamento. E o contexto, é claro, no livro do Apocalipse, do ponto de vista do autor, é o futuro. Em sua maior parte. Parte dele é histórico, mas parte é o futuro. E ele usa o simbolismo tanto para falar sobre o futuro dos tempos, quanto para o futuro das pessoas e o que irá acontecer. Os escritores apocalípticos ansiavam pela interferência decisiva de Deus na história. João, no livro do Apocalipse, vivia num tempo de perseguição. Os cristãos estavam sendo mortos pelo Estado romano. A grande visão é que Babilônia Grande era um símbolo, um nome para o Império Romano. E se pensar que este livro foi escrito em algum momento do século I, em qualquer lugar que os cristãos vivessem, eles viviam numa realidade dominada por Roma. Roma reinava, controlada por Roma. E, portanto, é muito natural que o poder do mundo fosse simbolizado por um símbolo que vem do próprio passado de Israel, ou seja, a Babilônia Grande. Isso quer dizer, no Velho Testamento, Babilônia é um país de verdade que retira o povo de Israel para o cativeiro. E eu acho que o autor do livro do Apocalipse reaplica, então, o símbolo como um aviso aos cristãos de que Roma de hoje pode oferecer o mesmo tipo de ameaça, talvez não um cativeiro físico, mas pode ser um perigo real para o povo de Deus. Então há uma espécie de recorrência ou uma natureza temporal nesse símbolo. A atitude de Babilônia Grande é atemporal e penetrante. É uma atitude de oposição a Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. A atitude é insidiosa porque a riqueza e a prosperidade eram atraentes do lado de fora. Por isso, as referências à Babilônia Grande nos capítulos 17 e 18 do livro do Apocalipse têm muita importância para nós hoje. Apocalipse 17, 3 e 4. E vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Na sua fronte estava escrito o nome, mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então o anjo me disse, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui temos toda a imagem vívida da literatura apocalíptica. É um tempo futuro. Há uma mulher, a besta, as cores brilhantes e o simbolismo. O simbolismo de prostituição. A Bíblia menciona bastante a prostituição. Deus mostra com ela como os indivíduos e as nações são seduzidos pela submissão a ele e à doutrina. No Velho Testamento, a prostituição é uma imagem para a idolatria. Quer dizer, as pessoas se prostituem. O povo de Deus se prostituiu quando não foi fiel a Deus, quando persegue a adoração de um ídolo. E agora a igreja enfrenta o mesmo tipo de ameaça, o abandono de sua verdadeira adoração a Deus por outros tipos de ídolos. Bem, a prostituição é uma imagem sedutora. Alguém, como já disse, os atrai, iludindo-os a seguir seu caminho e a abrir mão de sua lealdade a seu verdadeiro Deus. A Bíblia usa o símbolo da prostituição de duas formas. A prostituição seria adorar falsos deuses. Mas há uma outra forma em que a Bíblia descreve a prostituição, e isso também se refere a outras nações que não sejam Israel.
Mas conforme um estudioso do Novo Testamento, George Eldon Ladd, explica, a prostituição também significa a prostituição de tudo para o ganho comercial. A ideia aqui não é de falta de fé espiritual, mas de uma prostituição de tudo para o ganho comercial. Nínive também é descrita como prostituída por causa de sua exibição de poder e de esplendor para zombar e escravizá-los. Ladd, sobre o capítulo 17 do Apocalipse. Aqui, a prostituta seria a Babilônia, o símbolo da civilização humana com toda a sua pompa e circunstância organizada contra Deus, a cidade que tem domínio sobre os reis da terra. Nós seguimos a atração da Babilônia através das escrituras e da história. Desde a Torre de Babel, a cidade de Nabucodonosor, e agora até o livro do Apocalipse, onde a Babilônia grande atinge imensa força. Eu acho que João está tentando pintar a Babilônia como atraente e enganadora. E uma das formas pela qual se pode mostrar o quão rica, próspera e satisfatória é aquela realidade. E ela pode embalar os cristãos a um falso sentido de segurança. Então é um aviso para eles, mostrando a sedução dessa visão particular do mundo. No livro do Apocalipse, Babilônia a Grande se torna a palavra código para um sistema anticristão monstruoso. Um colosso econômico dedicado a acumular poder e riqueza através do comércio mundial. Esta é a atração fatal da Babilônia, o ganho comercial obtido a qualquer custo. Apocalipse 18:3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, como elas se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ao longo dos séculos, muitos tentaram identificar a Babilônia com nações específicas, impérios e até mesmo com igrejas. A cada ano, parece, novos candidatos são citados para o papel de figuras simbólicas do livro do Apocalipse. Babilônia, a besta, o falso profeta. Mas todas as interpretações têm uma coisa em comum. Todas estão erradas. A história da interpretação do livro do Apocalipse é bastante interessante porque quase toda a geração de cristãos que a lê sente que é o endereçado direto daquele livro. A Babilônia é tal entidade, ou é tal igreja, ou tal império. Por várias vezes, as pessoas previram o final dos tempos. E então, elas tiveram que mudar de ideia, rever, refazer, ou talvez tenhamos lido de forma errada, talvez tenhamos lido errado. Este refrão é repetido várias vezes, não apenas no século XX, mas toda a história, a leitura desse livro demonstra que nós estivemos errados repetitivamente. Agora, isso nos deve revelar que é muito perigoso tirar conclusões apressadas sobre ser dogmático, sobre o que ou quem é Babilônia, quando os eventos aconteceram. As perguntas quando são as mais importantes no livro do Apocalipse, de qualquer modo. Que Deus irá triunfar. Que Deus irá triunfar através de Jesus Cristo. Essas são as principais afirmações do livro. Quando acontecerá e quem fixou essa imagem que, na minha opinião, alguém quer nos afastar da ideia central desse livro. Então, o livro do Apocalipse descreve o ápice final do espírito da antiga Babilônia. Uma atitude contra Deus que está presente hoje, presente através da história, e que irá atingir seu clímax no final dos tempos. Mas não importa o que haja pela frente, o triunfo supremo de Deus sobre todas as coisas está assegurado. O capítulo 18 do livro do Apocalipse comemora antecipadamente a vitória final de Deus sobre a Babilônia a Grande. Apocalipse 18, 9 e 10. Ora chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra. Aproveitam do sistema para enriquecer, explorando os jovens, os velhos, os incultos e os desafortunados. Os cristãos não estão imunes às seduções do sistema babilônico. Somos avisados sobre o logro do dinheiro, das riquezas, do poder e do prazer. Nós devemos viver, no entanto, de acordo com os ensinamentos de Jesus.
E tais ensinamentos incluem servir, dar e repartir. É por isso que João nos avisa: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O Novo Testamento está cheio de avisos contra os peritos e o engodo do materialismo. As riquezas levam a um falso sentido de segurança. Jesus disse: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E no livro do Apocalipse, é claro, a Babilônia é retratada como extremamente rica. E aí está, Deus ou dinheiro. Então tudo faz parte do quadro, parte das armadilhas. E o tom materialista também faz parte disso. Na sequência de tempo do livro do Apocalipse,